a gravar. Vamos fazer o nosso mantra. Eu não sei se a Inês está inteirada, que faz tempo que a Inês não entra. É verdade. Mantra para Krishna, tá? Tá. Aí você tenta acompanhar. Fecha teus olhos, alonga a tua coluna. Faz esse momento de a tua permissão interna, essa chave que você liga dentro de você para abrir um portal no teu coração, na tua mente, de conexão com um conhecimento superior, bem longe das nossas vidas mundanas. E a gente tem que descer alguns degraus ou subir alguns degraus para a gente acessar, estar disponível, esvaziar o copo. Então faz uma inspiração profunda, traz o ar lá para o centro do peito, deixando inflar o teu osso externo, e na exalação abre a boca e solta, esvaziando pelo osso externo. Novamente, inspira pelo nariz. Leva o ar para o osso externo, projeta o coração para o céu, enche o coração de ar e exala, esvazia. Mais uma vez, inspira. Fecha a boca e deixa a próxima inspiração surgir pelo nariz, a próxima exalação natural surgir pelo nariz. Vê se algo mudou. Imagina que o conhecimento são as nuvens no céu que estão sempre aqui sobre nós, pairando, mudando de lugar. E o que a gente precisa fazer para acessarmos o conhecimento é essa conexão. Então a gente liga nossos cabos de percepção lá em cima para permitir que esse conhecimento fique disponível, você receba. E lembra da frase do Oberon: se você encontrar uma verdade maior que a tua, abandone a tua. Mãos em prece, colocando a intenção de se conectar com a divindade através da figura de Krishna. Sentindo que agora você abre um canal de diálogo, de comunicação. Inspira. Shri Krishna Govinda Hare Murari. Todos juntos. Shri Krishna Govinda Hare Murari. Renata Narayana Vasudeva. Todos juntos. Renata Narayana Vasudeva. Renata Narayana Vasudeva. Renata Narayana
Vasudeva, Renata Narayana Vasudeva, Renata Narayana Vasudeva. Inspira. De olhos fechados ainda, você volta os teus olhos físicos para o terceiro olho. Então, é chamado mudra da mente. Roda internamente os olhos com um certo esforço para o terceiro olho e foca o olhar interno no terceiro olho. Inspira, visualiza uma esfera de luz azul índigo e expande com a respiração. Na exalação, essa esfera se recolhe. Na inspiração, expande. E recolhe. Inspira. Exala. Devagarzinho, vai descendo as mãos. Por último, você vai permitir que a luz penetre, abrindo as pálpebras bem devagar. Namastê, Shri Krishna. A gente está no capítulo 8. Olha, na verdade, eu marquei aqui um lugar que a gente tinha parado, mas eu acho que a gente nem chegou a entrar muito. Eu vou dar uma repetida aqui nesse capítulo, tá? Vamos para a página 137, capítulo 8. Antes de começar, eu queria falar, eu lembro que na aula passada a gente comentou sobre, que eu sei que foi impactante, porque a Beth também me comentou depois, sobre o que a gente estava falando de positividade tóxica e espiritualidade barata. Não tem palavra fácil aqui. Segura! Então, gente, isso é yoga do futuro. Yoga do futuro, nada é suave. Lara. Hein? Eu também me senti muito incomodada. É para incomodar mesmo. Então, relembrando, eu queria primeiro saber da opinião de vocês, como é que bateu para vocês. Pode tudo, só não pode vocês não terem entendido qual era a proposta da afirmação, né? Porque aí, se vocês não entenderam a proposta da afirmação, não vai chegar onde tem que chegar, vocês não vão aproveitar aquela informação, e aí não vai servir, né? Então, eu queria esclarecer um pouco aqui como é que bateu para vocês, para a gente poder ir adiante, porque para a Inês, a gente estava falando que existe hoje em dia uma tendência, né, até uma coisa virtual, né, dessa comunicação um pouco superficial e rápida, de frases curtas, hoje em dia tem muito isso, né, circulando, e que tem frases lindas, tem mensagens lindas, a gente sabe, mas que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque ela pode ficar num lugar limitante. Então, duas coisas. Positividade tóxica seria todas as vezes que você se sente compelido, obrigado a ser uma pessoa positiva, falar coisas positivas,
não mostrar a tua sombra, não botar para fora. Gente, isso na yoga não existe, tá? Isso não é yoga, isso é o que é, não sei nem o nome disso, tá? Psicologia positiva não existe. Existe até esse termo hoje em dia, tá? E eu não sou eu que estou falando isso, não, tá? Não foi uma. Assim, é um pouco de conclusão minha, pelas minhas sensações, assim, quando eu vejo, eu sinto assim que não bate aquilo ali, eu falo, isso é raso, isso é superficial, isso está fazendo as pessoas ficarem no lugar de comodismo, porque elas ficam só circulando ali naquela superfície daquele mar ali um pouquinho fácil de navegar, sabe? E o mar não é fácil de navegar sempre, né? Então você acaba não aprendendo a navegar. Você acha que sempre é um mar tranquilo, né? Ou você é obrigado a sentir que você está sempre no mar tranquilo. Então, não existe psicologia positiva porque não existe psicologia negativa. Existe psicologia. Então, digamos que isso é uma coisa da nossa era atual que tem que ser olhada, porque senão a gente cai na zona de conforto, de novo. O que a gente faz é estudar para a gente sair da zona de conforto. Se a gente encontra muletas com que se apoiar, a gente vai ficar nesse lugar de muletas e não vai avançar. Entende? Tem que largar a muleta e tem que pegar onda grande, não, né? Então, nesse sentido, como a gente está estudando yoga, a gente não está estudando aqui como ser positivo na vida, não é um curso disso, né? E eu mencionei até todas as técnicas atuais que surgem, elas vêm desse lugar de pessoas, mentes, querendo trabalhar autoajuda, vem dos livros de autoajuda que a gente sabe que existem, né? Começou com os Estados Unidos, né? Com os americanos os americanos têm a tendência, a gente sabe, são mentes muito brilhantes, são pita, são determinados, são líderes, têm visão, tanto é que eles estão onde eles estão hoje. E aí, o outro lado do pita qual é? O excesso seria, então, começar a sentir que é dono das coisas, né? E aí, quando é dono, começa a criar técnicas, né? E aí, eu não quero falar mal de nenhuma técnica, tá? Todas eu tenho certeza que vão ajudar você em algum momento. O que eu estou falando é não parar aí, é ir adiante, lembra? O mantra budista Gate Gata para Samgate. Swadibu Aha. Então, vá além. Isso o mantra fala. Chegou aqui, encontrou o conhecimento aqui, não para aqui. Vá além. Tem além. Porque no dia que você não tiver mais além para ir, é porque você já está, você já chegou. Então, se a gente para nesse lugar, a gente fica num lugar pequeno, num lugar acomodado, num lugar fácil, tá? Então, lembra das posturas asana? Ela é o esforço no não esforço, e ela é o não esforço no esforço. Se você só tem algo fácil, você não vai se esforçar pelo que é difícil, e não tem evolução. Isso é Patanjali. Então, assim, em nenhum momento Patanjali menciona que a nossa mente deve ser uma mente positiva. Não existe a palavra positividade nos Yoga Sutras, nem no Bhagavad Gita. Tá? A positividade vem dessa onda americana de autoajuda, né? São os livros de autoajuda. Por quê? Começou-se uma época, vieram as duas guerras mundiais, pós-guerra, era industrial, era tecnológica, revolução científica, meios de comunicação, e ali veio uma saturação e veio o mal do século, que é a depressão das mentes humanas, as mentes urbanas ocidentais, principalmente, né?
orientais também, porque no Japão também tem muito suicídio, por exemplo, né? Então, mas assim, o Japão, falando do Japão comumente ocidental, né? Ligada à cultura ocidental. Então, dentro dessa onda, começou a surgir a onda da autoajuda, porque começou a surgir uma doença que é a depressão, uma falta de sentido, né? É uma baixa do plexo solar das pessoas, porque as pessoas se desconectaram da natureza, desconectaram de suas verdadeiras naturezas, da própria natureza física, etc. E aí começou a ter e começaram a se separar. As pessoas antes moravam muito mais, tinha muito mais sensação de tribo também, né? Então, tudo isso fez surgir essas psicologias. E dali vieram os livros e vieram as técnicas, né? Então, todas vieram, eu acredito que todas vieram dos Estados Unidos. Vocês conhecem alguma aqui, não? Vamos pensar, barra de axis, teta healing, frequência de brilho, tudo isso veio dos Estados Unidos. O Bert Hellinger, da constelação familiar, ele é talvez eu acho que ele seja europeu. Eu acho que... fala. Eu acho que Bert Hellinger e Rudolf Steiner, né, também, europeu. Mas o Rudolf Steiner é mais para trás, tá? Aí tudo bem, porque ele é da teosofia, ele é das antigas, tá? Ele já é ele pega lá a ciência lá de 1800, né? Ele puxa por ali, né? E cria antroposofia, ele criou uma ciência, tá? A gente está falando dessas coisas rápidas, desses cursinhos de 2 dias que você se forma em Theta Healing, é disso que eu estou falando, né? E aí, derivando disso, dessas técnicas, desses trademarks, agora eu criei um método, né? Essa coisa, agora eu criei um método, aí você põe o nome do teu método, Na verdade, o que você está fazendo é pegar o que já existia, juntar e dizer que você que criou, né? Então, a gente tem que ficar ligado nisso. E aí, dentro disso, vem essa psicologia de precisamos ser positivos, precisamos expandir positividade, etc., e quem não faz isso, se você se sente um dia uma pessoa negativa cuspindo marimbondo, você se sente culpado. Vem uma coisa assim de, nossa, hoje eu tô péssima, né? Assim, não estão acontecendo coisas que eu não tô conseguindo controlar, não tô conseguindo me relacionar e tal, e aí vem aquela cobrança de você ter que se aparentar algo. Então, muitas vezes não eu digo tóxico, por quê? Porque se você é obrigado a ter uma positividade, quando você não tem ela, você está criando ela ali para você poder se relacionar dentro desse pensamento positivista, você está se intoxicando, na verdade, né? Então, assim, a única coisa que eu posso comparar com o Patanjali é um sutra que ele menciona quando surgir um Vassana, que é um pensamento torpe, tá? Um pensamento inútil, ele chama de inútil. Então, olha só, não é positivo nem negativo, é inútil, é diferente a palavra, tá? Porque como você vai julgar o que é positivo e o que é negativo? Né? É difícil isso, né? Você coloca algo, é um pouco infantil, porque você coloca algo entre o bem e o mal, os bons e os maus, e não existe isso. Lembra o Tai Chi, o símbolo do Yin Yang? O preto está no branco, o branco está no preto. Não existe só preto e não existe só branco. É uma grande fusão. Nós somos uma grande fusão. E a luz e sombra, elas estão acontecendo o tempo inteiro aqui dentro de nós. Então, a gente tem que permitir que esse diálogo aconteça. Se a gente não permite, se existe aqui uma repressão ou uma obrigação de ser feliz, isso também é muito importante. Obrigação de ser feliz ou de aparentar ser feliz. Isso é muito Instagram também, né? A pessoa tá eu falo de mim, eu me separando super triste e as minhas fotos no Instagram eram fotos de eu rindo. Por quê? De onde vem isso? Vem dessa psicologia que está acontecendo agora. Todo mundo fica contaminado por ela, porque a gente está ali convivendo com isso. E a gente tem que se comunicar, então a gente acaba se comunicando da maneira que todo mundo vai te entender. E qual é a maneira? É uma foto sorrindo, né? Uma foto triste,
abalaria o mundo, o que ou não botar, ou sumir, ou não aparecer, que eu acho até que seria o mais sincero, né? Não ter Instagram seria o mais sincero, né? Mas eles não conseguem, porque trabalha com isso, de alguma forma tem que ter uma exposição ali, você tem que estar criando uma identidade com as pessoas, né? A gente aqui trabalha com o Instagram, né? O Instagram, ele traz pessoas para o nosso trabalho, então a gente é meio obrigada a fazer isso, né? Uma dona de casa, uma mãe de família, uma avó e tal, vai botar sua foto do neto, vai não, e é outra história. Mas assim, nós, né, a gente tem um pouco, então a gente acaba caindo aí nessa armadilha. Então, é só a gente olhar, né, para essa positividade tóxica e a espiritualidade barata no sentido de você não aprofundar, né? Então, é esse perigo de você achar que onde você está já está bem, aí é a zona de conforto, tá? Isso vocês conseguem entender, que vocês fizeram os cursos, vocês são inteligentes, vocês captam perfeitamente isso que eu estou falando. Então, assim, da parte de vocês, o que não bateu, o que incomodou para vocês? Da minha parte, não tinha ficado tão claro como ficou agora essa opinião da zona de conforto. E porque, tipo, como se a carapuça tivesse servido, assim, sabe? Como se você estivesse falando direcionada para mim. Ah, não, eu estou falando para o mundo inteiro. Não, com certeza, mas assim, é porque caiu mesmo como uma luva, né? Se a gente for ver lá no Instagram, as minhas últimas publicações sempre tem algumas falas, assim, de positivismo, né? Que é para as orelhas que estão mais perto escutarem, né? É o que você falou. Por um momento desafiador, você não vai querer ficar vibrando naquela frequência o tempo inteiro. Você faz alguma publicação para que te sirva de ferramenta para você vibrar em uma outra frequência. Mas, claro, obviamente que não seria esse o caminho principal, né? Isso aí seria só Olha só, das ferramentas. quando a gente vibrar, vamos lá, não vamos se enganar. Quando a gente vibrar em alta frequência, a gente nem vai abrir o celular para olhar o Instagram, tá? Nem eu, falando para mim mesma. Tá? Então, que frequência é essa que a gente está vibrando? Ou que a gente está achando que a gente está vibrando? Essa que é a reflexão. Só isso, né? Qual é essa necessidade? Né? Então, Patanjali diz, quando surgir um pensamento torpe, um vassana, imediatamente se dê conta e substitua esse pensamento por um pensamento oposto. Olha que lindo! Isso é psicologia Patanjali. Isso serve para mim, entendeu? Então, vamos lá. Olhei, vou dar o exemplo da minha amiga. Estava passando na rua. Porque é uma educação mental isso, tá? É a consciência educando a mente condicionada pelas questões egóicas baixas. Baixas mesmo, né? Pequenas, alma pequena. É a alma grande falando com a alma pequena. É isso que a gente quer, né? A alma grande ensinar para a alma pequena. A alma pequena não vai desaparecer. O que ela vai fazer é que ela vai se curvar à alma grande. É isso, né? E as duas estão dentro de você. Ela estava andando na rua e aí ela encontrou um mendigo. Aí era uma moça, né? A gente cruza com muitos aqui no Rio, assim, agora, né? A gente está com uma sensação, né? Andando na rua, muita gente pedindo dinheiro. Eles não sabem muito o que fazer, né? Assim, porque olha, conversa, dá atenção, dá o dinheiro e vai embora, dá pouco, dá muito, ignora, não fala, agora não posso, finge que não vê, a pessoa está vindo, gira a cara. É muito desconfortável, né? Quem vive isso assim nas cidades. Eu tenho sentido muito isso aqui, né? Na Gávea, Jardim Botânico, Leme também deve ser também, né, Lariana? E aí é um dilema, como lidar com isso? Porque uma vez eu vou para o converso aqui, outra vez eu falo, ai não, hoje não, né? A gente quer negar uma realidade, porque aquela realidade agora não cabe na nossa. Eu estou aqui com uma questão e eu não posso agora, né? Mas é difícil, é difícil.
E aí ela encontrou um mendigo. E aí ela parou, falou, vou dar. Aí ela abriu a carteira. Ela só tinha uma nota de R$20. E aí veio um Vassana. Eu não vou dar R$20 para um mendigo. Ela se deu conta e ela falou, como não? Você acha que R$20 vai fazer diferença na tua vida? O que é R$20 para você? E o que é R$20 para essa pessoa que está pedindo? Você abriu a carteira, se só tinha 20, o que você vai fazer? Se já abriu a carteira, você não vai dar? Então, não tinha moeda, não tinha mais nada. Na mesma hora, ela falou assim, você vai dar os R$20. Ela pegou, deu os R$20, fechou a carteira, feliz, e foi embora. Então, assim, veio o Vassana do apego pelos R$20 e também por achar que o outro não merece aquilo. Ela se deu conta, automaticamente, qual foi a educação mental ali, da consciência dela? Você vai dar os R$20 e sem apego. Pode calar esse apego aí dentro de você. E aí, o ato dela dar, esse apego, a próxima vez que aparecer um outro e ela for abrir a carteira, aquela voz, aquele pensamento não volta. Você educou, é uma educação, entendeu? Então, isso é algo de... isso é a educação mental, né? Não essas outras coisas que a gente está mencionando agora, corriqueiras e mais superficiais, né? Então, a Lariana também queria que você falasse um pouquinho. Não, então, não me incomodou nem um pouco, assim, porque eu acho que o Instagram é mais uma coisa na nossa vida e não é uma prioridade. Eu acho que ele até começou bem legal e hoje ele está bem banalizado, com certeza. A gente vê bastante coisa que não é produtivo, enfim. E eu acho que a gente faz o nosso caminho ali, né? A gente segue quem a gente quer, a gente deixa quem seguir, a gente tem um livre-arbítrio ali e tudo. Eu acho uma ferramenta legal para caramba de trabalho. Eu ajudo meu marido, por exemplo, cara, do maior que entra aqui é o Instagram dele, que bomba e é uma super ferramenta de trabalho. Então, ela tem um lado muito positivo. Em relação ao positivismo, eu acho que isso é muito natural, assim, do ser humano, é uma fuga mesmo, né, das pessoas de se colocarem ali. A mim não me incomodou, porque você até falou aí no início, a Lariana tá bem, tá ótima. Eu tô bem, realmente eu tô bem, mas ninguém tá bem o tempo todo. Então, eu acho que o que você falou ali de você ficar ausente em alguns momentos é muito melhor do que você se expor de forma, né? E se você for fazer isso, você não estando bem, você pode ter certeza que você vai olhar lá, não vai ser natural, né? Vai acabar não sendo natural. Alguma besteira ali, lá na frente você vai perceber isso. No momento que você está fazendo, não, mas lá na frente você vai perceber isso. Talvez, né? Acho que é natural, então não me incomodou. O que eu achei da forma como você falou é que me preocupou mais. A forma como você colocou é que mais me preocupou. Assim, foi uma forma bem... Foi um momento, uma coisa que surgiu do nada, um assunto que surgiu do nada, assim, de repente, veio pra gente, ok, eu acho isso ótimo. Eu concordo, nós somos aqui, temos super liberdade de falar aqui, eu adoro vocês, a gente já está aí se comunicando há meses, vai fazer um ano daqui a pouco, né? Então, eu acho que toda a liberdade de falar e tudo, porque eu gosto muito de vocês e tudo. E aí eu fiquei mais preocupada com você, com a forma que você colocou, que eu achei que foi muito assim, incisiva, sabe? Assim, uma forma como se você tivesse recebido isso. Foi essa sensação que eu tive, né? Como se você tivesse recebido essa informação e você realmente, né, agarra nessa, acredita nessa toda essa psicologia e tudo, que você é mais estudado desse lado, tem coisas que você sabe muito mais, você fala muito mais, então está dentro do seu universo. E eu acho que você fala muito bem, você fala, a sua didática é excelente, ficou confuso, né? Ficou confuso, como a forma como ela foi colocada, ficou confuso, assim, para mim, porque foi meio... Mas eu, assim, recebi super bem, porque eu administro isso bem, mas nem todo mundo administra isso bem. Uhum.
bagagem assim, de trabalho e de vivência desse tipo de situação que eu vivo, que eu aprendi a administrar isso numa boa. Não que eu sempre administrasse de forma maravilhosa, já tomei meus baques e fiquei, né, dar aquela mexida na cabeça. Então, eu organizo os meus pensamentos, tem coisas que eu concordo, tem coisas que depois eu discordo e ok, seguimos, e administro bem, entendeu? Eu fiquei mais preocupada com a forma que foi colocada, não o que você colocou, porque eu acho que é isso, não é diferente disso. A gente tem que se preocupar com isso, sim. A gente, né, a imagem, o que a gente vai passar, a gente está entrando num processo agora que a gente está aprendendo muita coisa, a gente está no início da nossa caminhada, é uma vertente, assim, né, do que eu faço, pelo menos é comigo, eu faço uma coisa, hoje não tem nada a ver com o que eu estou me propondo com a yoga, mas é uma coisa que está sendo tão interessante na minha vida, que está entrando de uma forma tão fluida e de uma receptividade e que me cabe, né, cabe dentro da minha cabeça, do dia a dia, que eu estou indo, entendeu? Então, é só isso, assim, fora isso, eu concordo, eu só fiquei mais preocupada como foi colocada, que eu acho bem incisiva, bem tipo, cara, cuidado, entendeu? Tipo assim, cuidado com o que vocês vão comunicar e tudo, a sua intenção é sempre maravilhosa e tudo. A única coisa que mais me preocupou, fora isso, eu administrei super bem. Tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu discordo, e é isso aí, vida que segue. Eu não lembro como foi assim, como surgiu o assunto, não me lembro, mas enfim, surgiu o assunto, foi colocado dessa forma, e agora já foi. Mas eu queria só esclarecer para ver o quanto vocês tinham entendido. E assim, vou dizer, conforme a gente vai no caminho espiritual, no caminho do estudo, do autoconhecimento, lembrem que o caminho ele vai apertando, ele vai afunilando. Quanto mais você chega perto, imagina você está indo em direção ao Sol. Tá? Quem está lá super longe do Sol, alguns estão com frio, lá em Plutão. Aí outros estão na Terra, estão quentinho, está agradável. E aí você pega uma nave e você começa a ir em direção ao Sol, porque é lá que está a luz da consciência. Quanto mais você chega perto do Sol, mais difícil é você chegar perto daquele conhecimento. O caminho ele vai apertando, vai afunilando. O conhecimento vai te colocando realmente contra a parede. Várias verdades tuas vão cair, várias máscaras vão cair, um espelho vai ser colocado na tua frente, talvez você veja alguém que você não gosta na tua frente, que é você mesmo, tá? Tudo isso acontece no caminho e é parte do caminho. Então, nesse momento foi um alerta, porque eu acho que é algo que nos impede na nossa evolução se a gente achar que aquele lugar é um lugar agradável de ficar, né? Então, o alerta era exatamente esse. Mas espero que vocês tenham absorvido, entendido. E isso, lembrando que o caminho ele vai estreitando cada vez. Realmente também a ideia de você estar subindo uma montanha, né, Himalaia, então você começa lá embaixo. Vou me propor, é muito bonita a ideia da montanha, e principalmente Himalaia, porque lá são as montanhas que tem esse simbolismo de ser na Índia, e onde Shiva meditava, tudo isso, e é onde muitos homens vão muito para o Nepal, né, Tibete, mas também tem as montanhas da Índia, tem os Himalaias da Índia, e você imaginar, e aquilo tudo, então, nem era Índia, não importa, era uma região sagrada ali, né? Incluía até Caxemira, que hoje é Paquistão, estava tudo junto, era tudo sagrado ali, não tinha os países ainda, né? Então, aquela subida das montanhas, imagina você se propõe a subir a montanha do Himalaia, porque você quer descobrir o que tem lá em cima, é uma jornada, né? E é um caminho sem volta, a gente sabe disso, né? Então, às vezes é mais fácil você continuar a subida do que você desistir no meio e ter que voltar tudo, né? Isso dizem os alpinistas maravilhosos aí, os montanhistas
super corajosos, né, que vivem essa experiência na carne, né? Assim, a gente está vivendo na mente, eles vivem na carne, a mesma experiência, né? Então você começa embaixo, tem mais oxigênio, você vai andando, tal, daqui a pouco começa a apertar, os passos começam a neve começa a ficar mais densa, e cada vez que você põe o teu pé, você afunda e tem que fazer um esforço para tirar a perna e botar outra. O oxigênio vai ficando mais rarefeito, você vai ficando mais cansado, o nariz vai congelando, a ponta dos dedos vai congelando, a comida vai diminuindo. Mas quando você chega lá em cima, espeta a bandeira do Flamengo. Se você não morrer... Quando você chega lá em cima e dizer, puf, coloquei aqui a minha bandeira, você nem lembra do que você passou. Nem lembra. Pode perguntar para qualquer alpinista se ele faria tudo de novo. Ele diria, eu faria. Não tem explicação essa minha experiência de ter chegado até aqui em cima. A nossa caminhada é a mesma desses grandes alpinistas, né? E ali, quantos, também uma comparação interessante, quantas pessoas no mundo se propuseram a isso? Quanto por cento da população mundial se propôs a chegar no topo físico, né, da camada terrena, né? Quem conseguiu chegar lá em cima e olhar lá de cima, né? Quem conseguiu chegar lá no céu, né? Que não é um lugar apropriado para seres humanos comuns, não é, né? Então realmente existe esse esforço aí superior para ser feito. Quem faz esporte aí, vocês fazem esporte, vocês sabem dos mesmos desafios de esporte, é o mesmo desafio. Então, o caminho espiritual é exatamente a mesma coisa. Aliás, eu acho que é o contrário, né? Não é que o caminho espiritual é assim. Todas as outras coisas que o ser humano criou e que a natureza proporcionou para a gente, dessas experiências com o nosso corpo, elas são símbolos, ou elas são metáforas, ou elas são verdades da caminhada espiritual. E que você pode viver essas verdades em situações de matéria, né? Então, agora uma situação de matéria aqui, uma situação aqui, que ela é, então, um ensaio teu de superação para você fazer essa trajetória espiritual. Tanto é que esses alpinistas que chegam lá em cima, todos eles têm experiências de transcendência, né? Não precisa ser religioso, não precisa ser pessoa espiritualizada, mas eles chegam lá em cima e é uma situação de redenção e de comunhão absoluta que não tem explicação, né? É legal ler os livros aí contando as histórias. Não sei se alguém já leu. Eu já li, assim, a Miss Klink. Eu vejo a Miss Klink era demais, assim, hein? Eu vejo filme. Os filmes baseados em história real, né? Mas normalmente os filmes são mais trágicos. Então, são grandes inspirações para a gente, né? E lá... Eu estava pensando aqui que no Pico da Bandeira, né, lá na Serra do Caparaó, acho que são quase 3.000 metros, se eu não me engano, eu já fiquei focada. E era baixinho. Eu ia dizer isso também, que fez-me recordar, não que eu tenha feito uma escalada, não é assim, alpinista, mas já fiz algumas em algumas montanhas, mas uma em concreto em Machu Picchu, em que eu senti exatamente isso, não é? Tanto que eu cheguei lá em cima, quando eu subi Machu Picchu, cheguei lá em cima com uma falta de ar enorme, mas ao mesmo tempo com um sentido de essa rendição ali, de contemplação enorme. Então foi logo assim para o lugar onde eu fui quando tu falaste agora. Exatamente. É uma mudança de chip, assim, brutal que acontece dentro da gente. É um samadhi também, de Patanjali, né? Quando você chega nesse lugar ali. É um lugar absoluto. Mas é curioso, sabes? É curioso que eu estava a relembrar isso e a primeira coisa que eu me lembrei foi, assim que eu subi, eu tive vários dias dizendo isso, eu nunca mais quero, podem-me oferecer uma viagem para Machu Picchu, eu não vou. Porque eu passei muito mal, fisicamente. Então, é muito curioso que ao mesmo tempo, perante, assim, eu me maravilhei, mas assim, foi muito duro.
Foi muito duro. Em que eu cheguei lá em cima e disse assim, não me apanham nesta, noutra, nunca mais. Aí é bonito a gente pensar, porque isso foi uma escolha tua somente por uma experiência que você Claro, teve, né? claro. Uma experiência Foi exatamente o que eu pensei a seguir. Foi tipo, pronto. física, uma experiência física, mental, de superação, de ver o que acontecerá comigo se eu me submeter a uma situação como essa, igual você fazer o processo de 21 dias, ficar 21 dias sem comer, 7 dias sem água, e o que vai acontecer comigo se eu chegar nos meus extremos? O que acontece com o ser quando ele chega no extremo? Então, isso é uma experiência terrena que a gente escolhe. Só que a experiência espiritual, ela é a única verdadeira. Todas essas outras, elas são buscas nossas de encontrar esse lugar de comunhão, que é o lugar da espiritualidade que a gente quer chegar, e a gente faz são pequenos protótipos da experiência suprema, que é a experiência da espiritualidade real. A única real é o encontro, é a comunhão com Brahma, né? Então, todas essas outras, elas são pequenas experiências, são grandes, porque para nós são grandes, né? Mas quando nós vivemos a experiência espiritual em si, todas as outras ficam menores, a gente sabe disso, né? Então, o estado nirvana, o estado de samadhi, etc. Então, estou falando isso porque essa que você diz, eu não faria de novo, porque você sabe como foi sofrido e tal, o caminho espiritual é um caminho inegável. Não tem como você dizer, eu vou fazer, não. Claro, tem gente que fala, não vou fazer, mas então não vai viver. Não, é outro tipo de vivência aqui na tua vida, né? Assim, então, a única coisa real é a autorrealização. É a verdade, com V maiúsculo, é a tua comunhão com Brahma. Não tem outra. Todo o resto é parte do filme. Então, essa não tem como você dizer não vou. Você pode dizer não vou, mas tudo bem. Aí você fica na Matrix. Pode ficar na Matrix. Ok, você vai ficar na Matrix. Vai passar Matrixes e Matrixes vivendo. Não é obrigado. Mas a partir do momento que começa o caminho, fala. Me perdi. Perdeu? Seja mais clara, assim, com a experiência espiritual. A única realidade... Só para finalizar, essas experiências que a gente tem aqui, esses desafios que a gente faz, que a Inês falou que subiu Machu Picchu e tudo mais, na minha cabeça, essas experiências, elas são super... inspiradoras, né, no nosso plano terreno aqui momentâneo, para nos, sei lá, se sentir a Mulher Maravilha, né? Pô, consegui, cara. Passei mal, mas eu consegui. Pô, subi o Huayna Picchu, tem Machu Picchu, tem o Huayna Picchu, que não é maior ainda, é mais alto. Quase morri também. Minha filha quero ir. Eu estou no chinelo me puxando, é maravilhoso. Mas a sensação que eu saí também, subi, puxando ar, sabe lá Deus onde. Nossa, você esteve lá. Remando 60 quilômetros de Salvador, Morro de São Paulo, sem parar. Foram 7 horas e 20 remando. E assim vai. Então, essas sensações são que te trazem muita força aqui nesse momento, né? No que a gente está vivendo hoje e tal. E aí me confundiu aí um pouco com a experiência do plano espiritual, que pode ser uma experiência maior do que a gente está vivendo aqui, né? Talvez. Então, digamos que essas buscas nossas, na verdade, todas elas, que são buscas de experiências reais, concretas, matéria, meu corpo foi lá e subiu aquela montanha, etc. Eu vivi o ar, eu senti os sentidos, eu entrei em contato com os elementos, eu percebi minha mente reagindo. Tudo isso é maravilhoso porque gera mesmo aumenta as suas capacidades, né? Por isso que os esportes são maravilhosos
nesse sentido. Não o esporte competitivo, porque às vezes o competitivo ele perde o propósito. Você concorda comigo? Quando ele é só competitivo, né? Pensa no esporte não competitivo. Eu vou fazer porque eu quero fazer, e não porque eu quero. Exatamente, não, depende, eu quero viver a experiência, né? Então, essas experiências que a gente busca, cada um grau, cada um nível, né? Tem gente que é mais buscadora dessas experiências, digamos que elas são ensaios ou são necessidades nossas da grande e verdadeira busca, que é a comunhão mesmo, que é a verdadeira comunhão, que é você entender-se por Atman. Então, todas as outras nossas buscas, elas nos servem, elas alimentam, ou elas vêm dessa nossa fonte de busca, nossa inquietude de descobrir as verdadeiras respostas, as maiores respostas para a nossa vida, né? Então, é disso que eu estou falando, assim, a grande subida é a espiritual, né? As outras, elas são, digamos, ensaios, elas são preparações nossas. Cada um vai ter uma forma, né? Pode ter um que nunca suba o Himalaia, que fique 10 horas por dia cantando mantra. Também está buscando, também está indo para o extremo, né? Todas essas buscas assim de muita disciplina, né? De muito esforço, né? Aí toda a linha japonesa, chinesa, né? Dos samurais, as artes marciais trabalham muito isso, despertar toda gente. Hoje em dia tomar ayahuasca, entendeu? Ritual xamânico, todas te levam para um lugar, para uma fronteira tua. Elas te empurram da zona de conforto para uma fronteira tua com um limite ali. Com o que até? Qual é o nosso limite? Qual é o nosso limite? Pensa vocês aí. Qual é esse limite quando você chega no extremo? A morte? A morte. É a morte. É você tentar entender a vida através de chegar perto da morte, né? Porque o que nós podemos fazer com nossas vidas, viver nossas vidas, e até que ponto você pode chegar perto das grandes leis que regem a vida. Quando você se coloca nessas situações de extremo, né? Então vamos ver o que vai acontecer se eu for até o pico. A morte vai vir para mim. É lindo, gente, porque eu quero ler com vocês um dia o Katha Upanishad, que é uma das... Deixa eu pegar o livrinho aqui. Gente, aqui nesse já falou livrinho... dele várias vezes. Hein? Já falou dele várias vezes. Tá, a gente tem que ler, tem que ler. Esse livrinho pequetito, são 3 Upanishads aqui, contém 3 Upanishads, né? Que é o final dos Vedas, que são as escrituras que foram escritas depois, lá pela Idade Média, também, na época de Shankara, tal. Isha, Kata e Kena. A Kata. Então, elas são super curtas. Aqui, nesse mínimo livro, tem 3 Upanishads, né? Se a gente comparar com o Bhagavad Gita, com os Yoga Sutras, com os Vedas, né? É enorme. E aí você fala assim, Upanishad é isso? São 10 páginas uma Upanishad. E aqui é uma densidade de conhecimento incrível. Muitas delas são contadas através de história. E uma delas é a história do menino Natiketas, que encontra Yama, que é o deus da morte. E aí é todo o diálogo, como ele é um menino, e ele é ingênuo, é um inocente, né? Ele faz perguntas para a morte que um adulto não faria. Fala, porra, cara, é a morte, eu não vou dar mole. Eu não vou me queimar aqui na frente da morte. Deixa eu fazer umas perguntas alto nível. O menino pergunta tudo para a morte. Num nível de liberdade e de desapego perante a vida, que no final ele fica amigo da morte. Ele ia morrer. Ele fica amigo da morte. E a morte vai lá e fala, você já entendeu tudo. Você já entendeu. Agora você se liberou. A morte libera ele. A morte dá moksha para ele. Ele ia morrer e ia voltar em outro corpo, né? O samsara aqui, né?
é uma coisa linda. Por que eu estava falando? Porque esses extremos é a nossa busca de ir nesses limites finais, né? Então, assim, o último limite que está dentro das leis físicas universais é a manutenção da vida no nosso corpo, se a gente pensar. Se a gente pensar, toda a nossa vida, isso eu já falei um dia, toda a nossa vida, pensa, quase toda, que a gente estuda Vedanta, quase toda a nossa vida, de 90% da população mundial, é uma vida regida pela fuga ou pela preservação da tua vida, né? E o adiamento do dia da morte. A gente vive para isso, para adiar o dia da nossa morte, se você pensar, né? Então, você nasce, você tem que ser amamentado, senão você morre. Você cresce, é alimentado pela tua mãe, pelo teu pai. O teu pai e tua mãe têm a obrigação de quê? Te alimentar, te manter vivo e te proteger dos perigos. O pai e a mãe fazem esse papel de proteger. Se a criança não tem um pai e uma mãe, ela morre. Atravessa na frente de um carro sem olhar, puf, né? Qualquer situação. Ficou doente, não toma remédio, criança. Ficou doente, se não tiver alguém para cuidar, morre. Então, dali vai. Vai para a adolescência, vai para a vida adulta, o que é? Você se forma, você vai para a escola para quê? Para você ter uma profissão. Para que você tem uma profissão? Para você trabalhar. Por que você tem que trabalhar? Porque você tem que ter dinheiro. Por que você tem que ter dinheiro? Porque você tem que morar em algum lugar. E você vai casar, você vai ter filhos, você tem que sustentar e tal. Por que você tem um carro? Porque você tem que ir para o trabalho. Por que você vai para o trabalho? Porque eu preciso do dinheiro. Por que você precisa do dinheiro? Porque eu vou pagar meu aluguel, minha casa, eu vou sustentar minha família e eu vou comprar comida. Por que você vai comprar comida? Porque o meu corpo precisa de comida. Por que teu corpo precisa de comida? Porque se eu não comer, eu fico doente. E o que acontece se você ficar doente? Eu morro. Tudo é para você fugir do dia da morte. A gente não quer. A gente quer ver porque é o nosso instinto de sobrevivência, ele é um chip ligado dentro da gente em altíssimo grau, né? São os nossos algoritmos aqui. É altíssimo grau de nós e todos os seres vivos, né? Até um mosquito, esses pernilongos aí da casa-chala, socorro. O mosquito, ele vê que eu vou matar ele. Ele tá aqui. Eu faço assim, ele puf. Mas como é que ele me viu? Como é que ele viu minha mão? O cara tem um instinto, aquele mosquito com aquele cérebro daquele tamanho, ele tem um instinto de sobrevivência altíssimo. E ele consegue fugir, ele consegue escapar. A barata, você mata ela, coitada. Passa 2 dias, você acha a barata lá viva ainda. A barata não morre. Então, essas coisas assim, que a gente já vê. Então, se você pensar, tudo é para você fugir da morte. E aí, essas situações extremas é exatamente o ser humano, a mente humana, querendo, de alguma maneira, até testar as leis universais. Até onde a vida é preservada em mim. Até onde meu corpo aguenta. E aí eu vou. E aí é a busca humana. Realmente é a nossa grande inquietude. Mas você pode saber que a fonte, que a grande inquietude, que nutre ou que inspira todas essas nossas outras ações, nossas buscas, e a busca por essas atividades várias na nossa vida, a grande resposta é quem sou eu. É o que a gente quer saber. Então, tudo que a gente faz quando a gente cria essas situações, ou é atraído por essas situações de busca variadas de experiências, porque a gente quer saber quem é nós. E, no final das contas, você nunca se viu fisicamente. Nós não temos a capacidade de olhar para nós. Você já pensou nisso? O olho, ele não é voltado para dentro. Não tem olho dentro.
o olho é voltado para fora. A única maneira de você se ver é você olhar para o teu pé. Aí você vê um pé. Você olha para tua perna, você vê uma perna. Você olha para tua mão, você vê que tem uma mão. Olha para o meu cabelo. Para eu me ver inteira, eu tenho que me olhar no espelho. O espelho é você? Não. O espelho é uma imagem. É um reflexo. Como você vai poder ver quem você é? Então, imagina que os olhos estão para fora e isso é dito assim que nós, né, assim, Deus vê a criação através de todos os olhos de todos os seres humanos que Ele criou, e dali foi dito também que é uma inspiração de Deus, foi Ele quis criar esse grande jogo, porque Ele quis ver as suas próprias manifestações. E a partir do momento que Ele se desdobrou criativamente, super criativamente, porque se a gente olhar para a variedade de seres que existem no universo, a variedade de cores, formas, às vezes a gente acha um inseto que a gente nunca viu, e aí põe uma lupa e é uma joaninha com 10 pontinhos brancos, 10 pontinhos vermelhos, um pontinho amarelo no meio, 8 patinhas, uma anteninha, você fala, gente. Então, para vocês entenderem a dimensão dessa força cósmica, que é Deus, é uma força de manifestação tão grande que quando ele jogou os dados para começar o jogo da existência, e foi Brahma se manifestando através de Maya, quando ele joga, é tanto dado que imagina que cada dado desse virasse uma variação de inseto, ou de paisagem, ou de flor, ou de pessoas. Não tem uma pessoa igual a outra. Olha que coisa incrível. Não tem. Isso é Deus. Isso é o desdobramento. Essa explosão de criatividade que acontece. Então, você imagina que você ali, todos esses seres com consciência, os seres sencientes, eles estão ali para que uns possam ver os outros. Porque eles mesmos não se veem. Eu não tenho capacidade de me ver. Eu não tenho como olhar, voltar meu olho e me ver. Só vocês estão me vendo. Eu não me vejo. Quando não existia espelho, eu não me via. Quando é que foi inventado o espelho? Nem sei. Em que época da humanidade. Não importa, porque o espelho é um espelho, ele não é você. Ele é uma coisa reta, plana. Se o espelho estiver embaçado, se o espelho estiver pintado, se o espelho estiver quebrado, você vai se ver rachado em dois e é você? Não é. Se o espelho for aqueles espelhos deformados de circo, de parque de diversão, você olha naquele espelho, aí você vê que tem um corpo, é você? Não. É um reflexo, né? Então, é muito incrível você pensar que, na verdade, o que você está fazendo é a única coisa que existe no universo, na existência, é o que é Atman, consciência, e todo o resto que não é Atman. A única coisa que existe verdadeiramente é Atman, a tua consciência vendo a existência acontecer, e tudo o que você está vendo não é Atman, é o que você está vendo. Nem teu corpo é, porque nem o corpo você consegue ver. Então, quem é esse que está assistindo todo esse espetáculo? Vocês conseguem entender isso? Só existem duas verdades. Atman, que é a verdade, e não Atman, que não é verdade. Então, imagina que, né, o Yuval Harari fala no Homo Deus, né? Eu até botei lá no grupo a foto da página. E ele menciona, ele diz, e se nós estamos vivendo um grande sonho cujo sonhador só existe um, que é quem? Você. Eu não existo, porque você está me vendo. Eu sou um personagem do teu sonho. A única coisa que existe é o sonhador, sonhando o sonho. Como você pode provar que eu existo? Se é uma projeção
Quando eu falo amarelo, louro, cabelo liso, louro, quem disse que o que eu estou falando, cabelo liso, louro, é o mesmo que você sabe que é? Quem disse que o amarelo que eu vejo não é o verde que você vê? Não tem como saber, gente. Não tem como você estar dentro do outro para saber. Entende? Então, dali a única coisa, por isso que eu estava falando que a tua pergunta era, mas o que é isso dentro da espiritualidade? A única verdade é essa. É o único, a única busca verdadeira é essa, porque todas as outras são um sonho, são parte do sonho, são parte desse grande filme. E quem é que está assistindo esse filme? É você. Então, eu não existo, eu sou parte do teu sonho, você é parte do meu. Mas como assim? Eu sou parte do teu, você é parte do meu. O sonhador é um só. Atman é um só, não tem divisão. Não tem divisão. A consciência é única e ela se desdobra em matéria. Estamos aqui desdobrados. Mas você ouvindo isso, você fala: caraca! A única coisa que me vem à cabeça, cara, não, na boa, lá, você vai me deixar doida, hein? A única coisa que me vem à cabeça é, cara, eu tenho que tomar esse chá aí, porque eu vou ter. Olha, vou dizer, bom, não. Vários sábios tomavam plantas de poder, tá? Eu não sei quanto do que eles descobriram foi em função das plantas, mas eu sei que outros não tomaram nada e também descobriram um monte de coisa. Então, a planta é um instrumento que pode funcionar ou não, tá? Mas recomendo. Eu fiquei bem feliz, porque eu me julgava ser uma pessoa completamente sem criatividade, e agora eu tô vendo o quão criativa eu sou para inventar tantos personagens no meu sonho. Tantos personagens, olha que lindo, né? Imagina, uma grande projeção. Imagina que Deus, na verdade, eu acho que fica mais fácil, é uma grande mente. Imagina, nós temos a nossa pequena mente. E a nossa pequena mente humana é fantástica. É super poderosa. A mente de Einstein é super poderosa, né? A mente de... Fala outro aí. A mente de Patanjali, né? A mente de Krishna. Então, imagina uma supermente, a união de todas as mentes, uma única mente. E nós somos uma pequena parte dessa grande mente. Na verdade, a mesma ideia do oceano e da gota, né? Na verdade, a gente não é gota, a gente está inserido no oceano inteiro, então não tem como você dizer, né? A gota da água aqui... Aqui acabou minha gota, agora começa a gota do outro, mas a água está aqui. Não, você é tudo isso. Aí a água está misturada. Você não olha para o mar e vê um monte de gotas juntas. Você vê a água. Se você pega ela e separa, cai gota. E aí são as pessoas, beleza. Mas não é. Na verdade, é água. Então, pensa que essa água oceânica... ela é essa grande mente. Então, olha de novo a natureza mostrando, né? Os simbolismos para a gente das verdades. Na natureza, no funcionamento do universo, estão todas as respostas. Por isso que os cientistas ficam loucos, né? Atrás das respostas. E graças a Deus, porque eles trazem informação para a gente e a gente, automaticamente, quem estuda espiritualidade, decodifica e fala, isso é Brahma. Isso é não sei o quê, isso já tem nome, isso tal, né? Mas eles já estão, né? Assim, aceitando mais essa junção. Já é um assunto hoje em dia que é conhecido por todos nós, né? Espiritualidade científica e ciência espiritual, tudo isso já existe, né? Então, é lindo se a gente pensar no sonho, no sonhador, e que essa realidade toda, ela é toda projetada por você, né? Mas isso não é para ser nada assustador, gente.
não invalida a nossa experiência terrena, nada disso invalida, né? Eu acho que é o contrário, eu acho que dá até mais brilho, vocês não sentem assim, até mais mágica, até mais inteligência. Meu Deus, existe mais inteligência cósmica do que eu imaginava, porque se eu imaginar eu, fisicamente, do meu tamanho, e o universo inteiro, e tudo que a gente ainda não descobriu sobre o universo, a gente está só começando a descobrir, né? Se você pensar na nossa pequeneza, você até... tem gente, né? Até minha mãe, a gente conversando, ela falou assim, mas nós somos tão insignificantes, então a vida é isso mesmo, não sei o quê. Mas não, é o contrário. Nós somos mínimas partículas de matéria, mas olha o nível de consciência que a gente pode chegar, de conseguir perceber que somos o cosmos inteiro, né? Que somos esse oceano de existência inteiro. E aí é perceptível porque está nas escrituras. Isso foi dito, isso foi entendido pelos sábios. E o que é o sábio? O sábio é aquele que sabe. Sabe o quê? Isso. Vocês. Agora vocês sabem. Só que o sábio, ele sabe num nível tal que aí entrando em Patanjali, a mente dele muda de chip, de estado, de funcionamento, né? Que então realmente a maneira dele lidar com tudo que não é Atman se transforma, né? Então já não existe mais a não aceitação, a reatividade, a negação. O sábio, ele passa a viver com essa verdade absoluta, com essa certeza dentro dele tão grande, que ele já não é afetado pelas tempestades e nem pelas calmarias, né? Isso a gente sabe, todos os sábios são pessoas assim, de mente equânime, né? Mas o primeiro passo é o estudo que a gente faz, né? Que até eu mencionei com vocês que o meu professor falou que o único texto que menciona Atman, que menciona que estuda a natureza do ser no mundo é o Veda, são os Vedas. Então, e eles acreditam que só através do conhecimento, você saber essas informações, você entendê-las e reconhecê-las como verdade, é que você então vai se realizar, né? Aí eu até vou escrever para ele, depois eu falo para vocês, falar assim, mas não existe nenhuma outra escritura mundial que mencione isso, e ele falou, não. E aí eu fiquei um pouco assim, vou até conversar com meu amigo taoísta, Francisco, que é muito sábio, e eu vou perguntar essas coisas, porque é até legal a gente mencionar isso aqui em alguma outra aula, porque isso ficou um pouquinho me intrigando, assim, mas o Luciano falou, então, assim, também respeita o que ele está afirmando, assim, né? Mas também nada é absoluto nesse sentido também, né? Então, pessoal, são 8h20. A gente nem abriu o livro. Mas vou falar. Capítulo 8 é Brahman imperecível. A gente falou dele, tá? Aqui ele menciona a natureza de Brahma. Tem um momento que Brahma se apresenta dizendo eu sou, que é lindo, né? Que é um poema e tal. Então, a gente pode voltar a ele e ler. É um capítulo curtinho e fala do tempo, fala da morte e a gente continua falando na próxima, tá? Vocês querem falar alguma coisa? Não. Ok. Então a gente vai cantar. Olá. Você estudou Bhagavad Gita antes, assim, com outras pessoas também? Ou você se aprofundou
recentemente? Ou isso você já teve lá atrás? Como é que foi a sua visão? A primeira vez que eu li foi em 2010, Bhagavad Gita. Então tem 11 anos que eu li. Foi no curso de formação. Ah, foi? No curso de formação, a gente tinha que fazer resumo dos capítulos escrito e entregar. Então, foi um estudo de 10 meses. Tinha resumo dos capítulos. Eu achei muito bom. Legal. E era outra versão. Aí, depois, eu fiz um curso com a Glória Arieira e fiz um com o Luciano e também fiz com o Jonas também. E um curso era mais longo, outro era mais curto e é muito legal, porque sempre vem algo Novo. É o que eu falei, é um livro que você estuda a tua vida inteira. Você vai reler, vai pegar novas versões. Você fez 4 vezes, você teve estudo sobre ele. E nenhum deles foi com essa versão, né? Foram com outras. E aí, essa é a primeira vez. Então, essa daqui eu estudei para poder dar o curso de aprofundamento, né? Então, foi uma nova forma de estudar e que eu gostei muito dele. Assim, eles são os vedânticos, os professores muito ortodoxos, eles não gostam do Carlos Eduardo, porque eles dizem que só quem pode ensinar Vedanta é monge, entendeu? Assim, mestre. E ele é mais da linha acadêmica, sabe? Mas, não sei, cara, eu achei ele super preciso. Não vi nenhum problema nas coisas que ele falava, alguma coisa estranha, assim, não achei. Então, eu fiquei satisfeita, assim, estou gostando de estudar a versão dele, né? E é direto do sânscrito também, isso é muito legal, né? Uma tradução direto do sânscrito. Tem outras que são do inglês para o português, né? Não é do sânscrito. Então, Inês, a gente vai cantar um mantra e aí você tenta acompanhar o mantra por Namah. A Inês já está dormindo também, né, Inês? Vamos, já acabamos. Tá na hora. Ó, começou a piscar o olhinho, eu sei que tá na hora. Nem olhei no relógio. Então, fecha teus olhos um momento, alonga a coluna. Relaxa teus ombros, relaxa o rosto. Leva a tua atenção para a sensação do coração. Sente como o coração recebe. Essas palavras, essas mensagens, essas verdades. Você sempre vai receber no teu coração o que fizer sentido e vai deixar de lado o que não faz sentido. Pode ser que isso que não faça sentido hoje fará sentido daqui a alguns anos. Não importa. Recebe o que você pode receber. Inspira. Purnamada Purnamidam Purnata Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om. Hare Krishna. Namastê. Uma boa noite, meninas. Até Boa noite. amanhã Obrigada. tem aula. Boa noite, obrigada. Obrigada pela presença de vocês, que bom que vocês estão aqui. E seguimos.
Semana que vem a gente... Vamos ter aula normal, tá? Tá tendo lockdown no Rio, né? Bem incrível tudo. E aí mas a gente vai ficar trabalhando normal aqui, tá? Porque deram feriado, né? No Rio durante 10 dias, mas a gente vai continuar aqui com os nossos estudos todos, não para em nada, tá bom? Então, quarta que vem tem mais. Ô, Lara, eu vou ver se eu consigo buscar meu carregador. Lembra meu carregador e meu... Claro. Tá lá, tá? Eu aviso, tá? Tá bom, tranquilo. Tá, 2 meses depois. Beijo, boa noite. Beijo, boa noite. Inês. Beijo. Boa noite.